Oi, Jackson, consegue nos ouvir aí? Dá um oi aí se você está conseguindo ouvir a gente bem. Oi, Tamara, muito bom te ver aqui. Maravilha. Charlie, seja bem-vindo. Oi, Jéssica, nossa querida cunhada. Daniel Rosa, cara, como eu amo esse Daniel Rosa, um grande amigo que eu conheci em Paracatu, hoje médico, acho que estava aqui em Brasília recentemente. Kaique acabou de entrar. Olha, nós já vamos então iniciar. Jaqueline Antunes. Ah, baiano? Tá aí, ele falou que tá e tá mesmo. A Tamara disse que tá travando. Tá travando para todo mundo aí, será? Se vocês puderem dizer se tá travando aí. Vanessa, oi Vanessa, seja bem-vinda. Deisiane, seja bem-vinda. Kaique, acho que você pede a solicitação aí para entrar. E aí eu tenho que aprovar aqui. Se você já puder entrar para a gente já iniciando. Carla Patrícia. Camila, do doutor, casada com o doutor Francisco, lá de Pirapora. Na verdade são de Várzea da Palma, hoje estão em Pirapora. Que bom, Camila, ter você aqui com o doutor Francisco, visto que para esse tema de hoje, a área médica ela é extremamente importante, né? Então, os profissionais aí da saúde têm um papel importantíssimo para ajudarem as pessoas na luta contra a depressão. Graciene, Franz, Lucas, lá de Guardamor. O Kaique está dizendo que está travando aqui a conexão. Daisy, Charlie. Aqui não está aparecendo nada. Deixa eu ver aqui. Não, acho que está na... Eu tinha tirado o Wi-Fi, né? Pessoal, eu estou tentando trocar de conexão aqui para ver se vai ficar melhor. Probleminha na conexão. Se vocês puderem dar um feedback se agora a conexão melhorou. Participar conosco. A Vanessa disse que agora melhorou. Amém. Vamos rezar para que essa conexão nos ajude. Boa Kaique Júnior? noite. Boa noite. Tudo bom, peraí, deixa eu... Agora a conexão tá melhor aí, Kaique Júnior? Oi, Cíntia. Travando muito. Ai, meu Deus. Vamos rezar para que tudo aqui dê certo. Agora melhorou. Né? Ah, que maravilha. Ó, é a primeira vez aqui fazendo live, a gente não... Obrigado, Deise, pelo feedback. A gente não... Thaís e eu, nós nunca fizemos, né? Então vamos lá, para que a graça de Deus aconteça. Hoje está aqui o Kaique, querido Kaique. Conheci esse rapazinho aí, ó, criança. Já criancinha, ele tocava todo tipo de instrumento. Lá na década de 2009, já tocava bateria. Kaique, eu só nunca vi você tocando instrumento de sopro, né? Mas o resto... Eu toquei também. Toca também? Esse cara Trompete. toca tudo. Toquei uns 4 anos na banda de música trompete também. Olha só, que maravilha. Olha, eu quero dar as boas-vindas aqui, a gente está já com um público aqui bom. O meu objetivo aqui, como eu falei, não é ter seguidores, longe disso, eu não sou blogueiro. Eu estou aqui apenas para, junto com a Thaís, o Kaique e a Júnia, levar uma palavra de Deus, né, para todos vocês que porventura estão passando pela depressão, que conhecem alguém vivendo a depressão.
E hoje a gente vai, através da palavra, através de alguns estudos, mergulhar nessa temática, né? É isso, Kaique. Está aí com você e a Thaís. E também que fique claro aí, ó, que nós estamos com um público bom, mas também depende deles isso alcançar mais pessoas. Agora é um momento aí, ó, 2 minutinhos para vocês compartilharem a live, passar para o pessoal, aquelas pessoas, principalmente aqueles que você conhece que hoje vivem um momento de depressão ou início de depressão, uma tristeza profunda, aquele seu amigo que hoje reclamou de tristeza, te deu sinais de tristeza. Então, talvez agora é o momento de você passar isso à frente. E é muito interessante, isso também é amor a Deus e ao próximo, você não guardar a graça para você. Você também espalhar para o outro e levar para o outro. Então, o único motivo para você sair dessa live agora é só se você for convidar alguém para participar aqui. Então, compartilha nos grupos que você tiver, porque hoje nós vamos viver muita graça aqui. Então, tem muita gente até que eu não conheço, ó. Isso que é legal, compartilhar a live, ó, que bacana. Vai alcançar muitas pessoas, mas vamos compartilhar. O Charlie já tá aí, ó. Fica imaginando o tanto de meme. Ô, Charlie, pelo amor de Deus. Deixa eu ver. Ai, eu tô com tanto meme. É nenéns com esse cara. Ai, gente. Alice. Não tem muitos filhos. Tô querendo ter uns 10. Aí ela tá querendo participar da live aqui mesmo, tá? Obrigado, Cíntia, pela recordação. Ela vai ficar com a gente até o final. Oração aí, ó. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. E vai espalhando essa live. Seja bem-vinda, Ana Júlia. Ô, Kaique, só aqui, ó, a Adriana Saldanha, pensa numa amizade que eu construí lá na época da 5ª série, o Geraldo Sanguinete, nunca mais a vi. Adriana, que felicidade ter você aqui. Olha, muito. Está aqui está. Estou aqui trabalhando, irmão, e conectado com vocês. Murilo, maravilha. Seja bem-vindo. Vamos cantar um pouquinho só para louvar a Deus neste momento. Então, esse é o tempo de você convidar as pessoas para participarem dessa live com a gente. Boa noite, Eltinho. Bora rezar. Chamar a família para se aproximar. Eu tenho os meus pés no chão, mas sei que o meu coração está muito além do céu e do que se possa ver. Sou estrangeiro aqui, o céu é o meu lugar, é de onde vim, é pra onde vou, é lá onde eu vou morar. Sou estrangeiro aqui, o céu é o meu lugar, é de onde vim, é pra onde vou, é lá onde eu vou morar. Salvação e quem tem medo, o Senhor é a segurança da minha vida. O Senhor é minha luz e salvação de quem tem medo. O Senhor é a segurança da minha vida, quem eu temerei. Sejam bem-vindos todos que estão chegando, para os novos que chegaram agora. Compartilhe essa live, faça com que essa live chegue aos corações de todas as pessoas que tenho certeza que precisaram destes momentos. Tantos corações perdidos, corações machucados. Que vocês vão serão curados. Nós acreditamos que você é um instrumento de salvação, um instrumento de libertação, um instrumento do Espírito Santo. Agora teremos oração. Que você entregue o seu coração ao Espírito Santo neste momento
de graça, porque Ele tem muito a fazer em nosso coração hoje. Basta que abramos o coração totalmente à vontade do Pai. Então, vamos entregando o nosso coração a Deus, ao Espírito Santo, pedindo a presença de Deus nesse momento. Então, vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Senhor Jesus, nós já queremos te consagrar, Senhor, a nossa vida. Colocar, Senhor Jesus, diante do teu altar, todo o nosso ser, Senhor, te consagrar a cada uma dessas pessoas que estão aqui nessa live. A todas as pessoas, Senhor Jesus, que o Senhor já tem alcançado neste momento. Te pedimos, Senhor, que o Senhor possa mandar o teu Espírito Santo, que o Senhor possa preparar o nosso coração, preparar os nossos ouvidos, a nossa boca, Senhor, para que a tua graça possa alcançar os teus filhos que tanto necessitam de ti neste momento, Senhor Jesus. Obrigada, Senhor, por nos dar a graça desse meio de comunicação, de chegar ao coração de tantas pessoas. Obrigada, Senhor, porque para ti nada é impossível, para ti não existe distância, Senhor. Então, obrigado, Senhor Jesus, por este momento. Obrigada, Senhor, que a tua graça venha adentrar a nossa casa, adentrar ao nosso coração e, Senhor, ao mais profundo do nosso coração. Há áreas que muitas vezes nem nós reconhecemos. Vem, Senhor Jesus, passear conosco sobre a nossa história. Sobre tudo aquilo, Senhor Jesus, que muitas vezes vem nos causando tristeza, que vem nos tirando, Senhor, a alegria de viver. Mas Tu és a nossa alegria, Senhor. Só Tu és a nossa alegria. Fica, Senhor, conosco. Fica, Senhor, conosco. Nós precisamos, Senhor, da Tua presença. Nós precisamos do Teu amor, Senhor. Nós queremos voltar, Pai, para os Teus braços. Pois só em Ti encontraremos a paz. O nosso coração grita, Senhor, pela Tua presença. O nosso coração grita pelo Teu amor. E só o Senhor pode preencher este vazio. Fica conosco, Senhor. Estejamos unidos pelo poder de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Ó Espírito de amor, vem fazer presença neste lugar. Ó Espírito do Salvador, faz um Pentecostes a nos abençoar. Quero repousar em Teus braços, ó Espírito, Tu és o meu descanso. Vem sobre nós fazer sombra no Teu canto. Vem, Santo Espírito, vem repousar. Vem, Santo Espírito, transformar este lugar. Vem, Espírito Santo de Deus, transformar o nosso coração, transformar o nosso ser
e transformar todos os corações perdidos na multidão da solidão. Tantos corações que se sentem vazios, pessoas que se sentem sem chão, que não encontram e não veem em pessoas oportunidade de abraço ou de um estender de mãos. Vem, Senhor, de encontro dessas pessoas. E aquilo que Deus tem para te dizer hoje, meu irmão, Ele quer te abraçar. Não se esconda mais do Senhor, não se esconda mais das pessoas. Independente de toda a turbulência interior que você vive, o Senhor é contigo. E é sempre uma luz, que é o Senhor. Confie no amor do Pai. Hoje o Senhor quer te abraçar e tem uma grande mensagem para você. Tantos corações feridos na multidão sentem falta de um abrigo, vivem sem chão, não encontram um abraço ou alguém que lhes estenda a mão. Um se congelou no frio da ilusão, outro se sentiu traído pelo irmão. Mas quem já foi vitimado hoje pode se tornar vencedor. Em meio a toda a turbulência, sinta o ar que vem, enche o peito e faz renovar. Inspiração de amor vem do céu para restaurar. Deus quer te abraçar, não se esconda mais. Seja aquela criança que deixa tudo pra correr ao encontro do Pai. Deus quer te abraçar, não se esconda mais. Seja aquela criança que deixa tudo pra correr ao encontro do Pai. Amém, meus irmãos. E é exatamente como uma criança que corre ao encontro do Pai. E eu vejo a providência de Deus para esta noite, aqui na presença da minha família, da Liz. E quando o Kaique cantava, ministrava essa canção, não sei se vocês puderam ver, de forma muito natural, a Liz se aproximou e ela me deu um beijinho aqui no nariz. Hoje, o Senhor, Ele quer nos colocar como filhos e nos colocar no coração do Pai. E o próprio Jesus, nós vamos perceber aqui na palavra, que está no Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 26, versículo 36 seguintes, que o próprio Jesus, Ele quis ir para esse colo do Pai. E antes de continuar aqui, eu quero destacar aqui duas pessoas que eu vi aqui rapidamente que entraram na live. A primeira, minha irmã, a Leila, que está acompanhando. Muito importante, da família, sangue, coração. E da Ana Paula Camelo. Eu lembrava, Ana Paula Camelo, todas as vezes em que eu pensava em fazer essa live, eu pensava em você. Ana Paula Camelo, ela é psicóloga. Eu me recordo que assim que ela se formou e eu pude reencontrá-la aí na cidade de Várzea da Palma, em Minas Gerais. E eu não sei se você se recorda, né?
Mas naquela ocasião eu tinha um sonho, um desejo muito grande de que com o conhecimento científico da Ana Paula, nós pudéssemos desenvolver um trabalho espiritual e psicológico com as pessoas. Os psicólogos, eles são médicos da alma. Então, é muita graça termos aqui você conosco. A palavra está aqui no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 26, versículo 36 seguintes. Acho que as pessoas estão falando aí que está travando. Eu não sei se voltou. Eu consigo te ver, Kaique, junto com a Júlia, que parece estar normal. Para mim também está tranquilo. Agora, não sei se o pessoal travou. Tem um feedback aí pra gente. Uhum. Aqui nessa palavra, ela vai falar pra gente sobre a grande tentação. Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos discípulos: sentem-se aqui enquanto eu vou até ali para rezar. Jesus levou consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu e começou a ficar triste e angustiado. Então disse a eles: minha alma está numa tristeza de morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. Jesus foi um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto por terra e rezou: meu Pai, se é possível, afasta-se de mim este cálice. Contudo, não seja feito como eu quero, e sim como tu queres. Voltando para junto dos discípulos, Jesus encontrou-os dormindo. Disse a Pedro: como assim? Vocês não puderam vigiar nem sequer uma hora comigo? Vigiem e rezem, para não caírem na tentação. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus afastou-se pela segunda vez e rezou: meu Pai, se este cálice não pode passar sem que eu beba, seja feita a tua vontade. Ele voltou de novo e encontrou os discípulos dormindo, porque seus olhos estavam pesados de sono. Deixando-os, Jesus afastou-se e rezou pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Jesus voltou para junto dos discípulos e disse-lhes: agora vocês podem dormir e descansar. Olhem, a hora está chegando. Vejam, o Filho do Homem vai ser entregue ao poder dos pecadores. Levantem-se, vamos. Aquele que vai me trair já está chegando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, essa palavra ela é muito rica em detalhes. E essa é uma palavra que a gente precisa aprofundar em cada sentido de cada palavra que é narrada aqui neste evangelho. E aí eu levantei algumas pesquisas. Primeiro, a palavra ela vai dizer que Jesus ele foi para um lugar chamado Getsemane. E aí eu fui pesquisar o que significa a palavra Getsemane. Getsemane é um lugar onde se prensa o azeite. É um local de esmagamento para conseguir o suco da fruta. Era um jardim situado no Monte das Oliveiras, em Jerusalém, hoje conhecido como Israel. Veja, Getsemane é um local de esmagamento. Jesus ele foi para um lugar se retirar em oração, já com todo um simbolismo, sabendo que ele ia ser esmagado, para que o melhor pudesse ser extraído. No versículo 38, Jesus vai dizer: minha alma está numa tristeza de morte. Minha alma está numa tristeza de morte. Claro, aqui eu não estou dizendo que Jesus ele teve depressão. Mas o próprio conceito de depressão, que foi se evoluindo ao longo do tempo, os profissionais até dizem que todos nós temos algumas crises de depressão ao longo da nossa vida. Mas existe aquela depressão que é crônica,
que ela persiste, que ela não passa. E aqui nós podemos sim dizer que Jesus ele teve um momento ali de uma depressão, ainda que passageira, ainda que instantânea, para chegar ao ponto do próprio Jesus, do próprio Deus dizer: minha alma está numa tristeza de morte. Meus amigos, não apenas uma morte física, mas a morte de quem passa por uma depressão, a morte do amor a si próprio, a morte de quem já não tem forças para tomar banho, para sair de casa, para conversar com os amigos, para responder uma mensagem. A pessoa ela vai sendo mortificada dia a dia. Essa tristeza vai lhe causando uma morte. E é interessante que essa palavra, ela também está no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo do 39 ao 46. E Lucas, ele é conhecido por ser médico, ele era médico naquela época. Então Lucas, ele traz alguns detalhes, que não está aqui no Evangelho de Mateus, mas está lá no Evangelho de Lucas, alguns detalhes do ponto de vista biológico e do ponto de vista também espiritual. E qual que é esse ponto biológico aqui? Lucas vai dizer que a angústia de Jesus ela era tamanha que ele começou a suar sangue. Imagina uma pessoa, diante de uma tristeza tão forte, ela começar a suar sangue. Suar sangue, meus amigos, para a medicina, até poucos anos, era algo desconhecido, impossível. Mas no ano de 2017, vocês podem pesquisar, isso foi publicado cientificamente num periódico chamado Canadian Medical Association Journal. Nesse periódico é citado uma garota de 21 anos, que no ano de 2017, ela chega no hospital na Itália, e ela estava com o rosto todo ensanguentado, as costas ensanguentadas. E quando os médicos foram fazer a avaliação dela, eles não localizaram nenhum machucado. Nenhum machucado que justificasse aquele sangue. E aí aquele sangue ele foi coletado e foi analisado no laboratório. E concluiu-se que verdadeiramente era sangue daquela pessoa. E aí começou-se toda uma pesquisa. E foi, nesse periódico foram analisados casos de 2004 a 2017, 28 casos. Essa garota tinha 21 anos, tá, naquela época. Foram analisados 28 casos. E quais que foram as conclusões da medicina? Que é um caso extremamente raro, que a medicina chama de hematidrose. Que são quando as veias capilares debaixo das glândulas sudoríparas, elas se rompem e fazem com que o sangue se misture ao suor. E nesse estudo que foi divulgado no periódico, a suspeita dos médicos, por ser algo novo, algo extremamente raro, foram analisados 28 casos, a suspeita deles é que isso se trata de um grande estresse emocional. E aí vocês vão compreendendo por que eu estou fazendo todo esse levantamento científico, trazendo a ciência, associando fé e razão para as pessoas que passam pelo processo de uma tristeza profunda. Eu acompanhava uma palestra de uma psicóloga especializada em assuntos relacionados a suicídios, e ela dizia assim, olha, todas as vezes que o ser humano ele é exposto a uma carga alta de estresse, isso vai sair de alguma forma. Esse estresse ele não fica tão somente reprimido. E aí vem as doenças psicossomáticas. A pessoa ela começa a desenvolver realmente doenças físicas no corpo, diante desse sentimento, se eles não forem trabalhados. Então, meus amigos, entendam aqui o que eu quero trazer para vocês através dessa palavra. Jesus, mesmo sendo Deus, ele experimentou integralmente na sua carne as dores nossas enquanto pessoas. A única coisa que ele não experimentou foi o pecado. Fora isso, ele experimentou na totalidade. Ele não era semi-deus, semi-humano. Ele era todo Deus e todo homem.
E Jesus, ele passou por essa experiência tão profunda dessa angústia de morte ao ponto de suar sangue. Talvez, meu irmão, você que está vivendo, passando aí pela depressão ou que conhece alguém, você vai perceber essa tristeza profunda, em que nada ao redor é capaz de retirar aquela tristeza. De tão forte, de tão potente que é. E Jesus, ele conhece a sua dor. Independente de qualquer que seja o motivo, ou se ainda não tem sequer, você para e pensa que você não consegue refletir nenhum motivo que lhe deixa nessa situação, Jesus, ele te entende. Porque Jesus, ele é todo homem. E aí essa palavra, ela vai dizer também pra gente alguns pontos importantes. Primeiro que Jesus, ele escolhe o Getsemane. Onde é o Getsemane? Getsemane, local de esmagamento, onde o azeite, ele era prensado. Ele escolhe ali para se retirar em oração. E junto com ele vão alguns discípulos. Alguns discípulos começam a seguir Jesus. Ele convida alguns discípulos para ir com ele para o Getsemane para orar. E quando Jesus chega no Getsemane, ele pede que esses discípulos fiquem parados num determinado lugar. E depois ele escolhe Pedro e mais outros 2 discípulos para seguir mais adiante com ele. Ou seja, daqueles vários discípulos, daqueles vários amigos de Jesus, ele escolhe apenas 3. 3 amigos para caminhar com ele. E Jesus caminha mais um pouco e deixa esses 3 e vai sozinho se retirar em oração. O que isso quer dizer para nós? Essa própria palavra, ela já vai nos dando sinais de como nós podemos vencer a depressão. Vários aqui têm muitos amigos, se a gente vai nas redes sociais, aí tem não sei quantos mil seguidores. Se você vai fazer uma festa, são aí centenas de pessoas que estarão nessa festa. E isso é muito bacana, é bom. Que maravilha que a gente pode ter isso. Mas existem momentos, existem locais da nossa vida que dessa multidão você vai contar nos dedos de uma única mão quem pode caminhar com você. Quem pode te dar o colo para ouvir as suas tristezas. Meu irmão, você não precisa e não pode passar por isso sozinho. Escolha dentro as pessoas mais próximas do seu coração, da sua alma, em que você pode repousar a sua cabeça e lhe confiar as suas dores. Talvez essa pessoa ela não vai precisar dizer uma palavra. E eu pedia nessa live, inclusive, que não somente as pessoas que estão passando por depressão que viessem aqui participar, mas se você conhece alguém. Porque muitas vezes, quando a gente vê alguém que a gente ama passando por essa situação, a gente não sabe como se comportar. O que você vai fazer? Ofereça o colo. Ofereça os seus ouvidos, o seu abraço, a sua presença. Mas saiba também que por mais que você tenha essa pessoa da sua intimidade, você vai ter que percorrer para um local mais secreto ainda, onde mais ninguém vai entrar. Por isso que Jesus ele deixou esses outros 3 discípulos e ele vai sozinho. Você precisa acessar lugares do seu coração, da sua alma, da sua intimidade, em que somente você pode entrar. E o que é isso, meus irmãos? Oração. Essa palavra vai dizer que Jesus, ele foi lá, orou, voltou nos discípulos, pediu para que eles ficassem em vigília, em oração, voltou novamente para a oração, retornou, encontrou os discípulos dormindo, voltou para a oração mesmo sozinho. E mais uma vez ele volta e fala, então agora vocês já podem dormir. É necessário a oração. Outra coisa importante na sua oração, e como orar, Joel? Porque eu não tenho forças para orar. E a minha vontade é falar assim, para Deus, tira isso de mim, arranca essa tristeza de morte do meu coração. Eu já não suporto mais. Jesus, ele fez essa oração. Mas a oração de Jesus, ela era repleta de reconhecimento e obediência. Reconhecimento que só Deus sabe de todas as coisas. Que só Deus pode todas as coisas. E que a vontade dele deve prevalecer acima da nossa vontade. A oração que Jesus fez foi, se possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, seja feita a tua vontade.
Meus irmãos, existem situações na nossa vida e Deus, ele pode curar. E a gente vai rezar aqui hoje pedindo a cura. E Deus, ele pode, se ele quiser, ele vai curar muitas pessoas aqui no nosso meio, pelas pessoas que estão aí no seu coração. Mas Deus, sendo Deus, ele também pode permitir que algumas pessoas convivam com a depressão. Como assim, Joel? Que absurdo! Conviver com a depressão? Sim. E aí, eu fiz mais algumas pesquisas para mostrar para você. Então, primeiro nós vimos, Jesus, ele teve um momento de agonia profunda, de uma tristeza de morte, ao ponto de suar sangue, que centenas de anos depois, agora a ciência foi reconhecer que isso é possível e que nós já temos aqui 28 casos já relatados aqui num periódico, conforme eu citei para vocês, vocês podem consultar. Mas não somente Jesus, muitos santos da Igreja Católica, viveram a experiência da depressão. E essa é a beleza dos santos. Talvez a gente tenha pessoas aqui que são de outras denominações. Olha, meu irmão, você é acolhido, você é amado por Deus, da mesma forma de quem é católico, quem é protestante, quem é espírita, quem é ateu, quem não acredita em Deus, mas que por algum motivo está aqui. Eu não estou falando de religião aqui, não, o objetivo da live não é essa. Mas os santos, eles foram pessoas que nem eu, que nem você, que passaram por experiências, que tiveram seus relacionamentos, tiveram as suas escolhas. E essa é a beleza do santo. Quando nós olhamos para eles como pessoas normais, não era um ET, não foi um extraterrestre, mas dessas pessoas normais que viveram, que experimentaram na pele. Mas antes de falar para vocês aqui dos santos, eu estou me recordando que quando eu falei que existem momentos em que você precisa ir num local secreto e só vai você, os seus amigos não podem ir, ainda assim você não está sozinho. Claro, Deus sempre está conosco, mas ainda assim você não está sozinho. Existe uma realidade nessa passagem, lá em Lucas, que ele vai dizer que havia um anjo que consolava Jesus. Enquanto Jesus estava ali chorando, estava suando sangue, estava naquela tristeza, naquela noite escura, havia ali um anjo que o consolava. O que é esse anjo, Joel? Claro que Jesus, sendo Deus, ele tinha um exército de anjos ao lado deles. Mas aqui eu faço uma reflexão, e eu não estou afirmando isso porque eu não tenho autoridade para tanto, mas eu faço uma reflexão de que eu acredito muito que aquele anjo era o anjo da guarda de Jesus. Meus irmãos, todos nós, no momento da concepção, quando o espermatozoide ele fecunda o óvulo, quando acontece isso aqui, ali já é uma vida. E naquela vida, automaticamente, cada pessoa recebe um anjo. Não é um anjo bebezinho que vai crescendo, não, um anjo. Já com toda a sua natureza angelical formado. E ele nos acompanha, não somente até a morte, mas até o nosso julgamento. E essa realidade dos anjos, ela é tão forte que nós, Thaís e eu, a Thaís ela já faz a quaresma de São Miguel Arcanjo, nós finalizamos agora no último dia 29, dia dos arcanjos. Já há 7 anos a Thaís faz, ininterruptamente, essa quaresma, e ela me convidou esse ano para fazer, e a gente começou a fazer essa quaresma. E aí, nós estávamos orando aqui na sala, e a Liz já estava no quarto dela, no berço, dormindo. E durante a oração, Deus me deu uma visualização, eu via asas lindas, abraçando o berço da Liz, como se fizesse isso aqui. Eu pedi a Thaís até para rascunhar, porque eu quero muito essa pintura manual de alguém que tem o dom para pintar, para deixar no quarto dela para seguir até o último dia da Liz, para que ela nunca se esqueça que ela nunca vai estar sozinha. A Thaís vai pegar ali o rascunho que ela fez, a gente não tem o dom de desenhar, mas para vocês entenderem o que aconteceu naquele momento nosso de oração. E o que eu quero resgatar com isso, meu irmão? Peça, ore ao seu anjo da guarda. Eu me recordo que essa intimidade com o anjo da guarda foi a minha mãe que me ensinou. Ela sempre ensinou a minha irmã, a gente rezar pelo anjo da guarda. Eu lembro quando eu era criancinha, minha mãe falava, olha, se você precisa acordar em determinado horário, peça ao seu anjo da guarda que você vai acordar. Eu falei assim, mas será possível? Criança? Eu sou muito racional, desde criança, sempre foi a minha forma de pensar, de agir. E eu fiz essa oração.
Isso eu era criança, eu nem sei nem qual idade que eu tinha. Acho que nem na escola eu estava. E eu falei, eu quero acordar a tal horas, porque a gente ia ter uma viagem naquela ocasião. E eu acordei. Foi algo simples para mim como criança, mas que naquele momento eu já percebi a existência dos anjos. Então você tem um anjo. E aqui eu já estou te dando... Aqui Thaís trouxe. Eu não sei se vai ser possível ver aí. Acho que não. Deixa eu tentar apagar a luz aqui. A imagem está estourada. Acho que não vai ficar tão bom, mas foi mais ou menos isso. E foi no dia 1º de setembro que a gente teve essa visualização aqui. Então, se alguém estiver acompanhando essa live, quiser nos presentear a Lisa aqui com um quadro, por favor, a gente vai aceitar. Então, nós temos a presença dos anjos de Deus na nossa vida. E agora, falando dos santos, que nos ajudam a aproximar dessa realidade, para a gente entender que a gente não está sozinho, São João da Cruz. São João da Cruz, alguns aqui já ouviram falar, outros talvez não, mas São João da Cruz ele é lá do século XVI. Ele é doutor da igreja. E ele relata numa obra chamada A Noite Escura da Alma, onde ele fala dessas angústias que ele vivia. Claro que a gente não tem nenhum laudo médico para afirmar aqui que ele tinha depressão, mas ele apresentava todos os sinais de alguém com depressão. Um outro santo, esse santo aqui, para quem é até da faculdade, aí, até para os ateus, para os céticos, é muito respeitado dentro das universidades, Santo Agostinho. Santo Agostinho, na obra Confissões, ele escreve: eis que estavas dentro de mim, mas eu estava fora. E fora te buscava. E nas coisas formosas que criastes, de forma eu me lançava. Santo Agostinho ele estava dizendo que Deus estava nele. Ó, estão dizendo aqui na Paula Camelo que lá em Três Marias tem uma pessoa que se desenha muito bem. É lá do EJC. Olha, maravilha. Maravilha. E Santo Agostinho está dizendo aqui que ele buscava fora aquilo que estava dentro. E a gente até percebe por que a depressão ela tem crescido tanto hoje. Consumismo, relativismo, estamos nos afastando de Deus, estamos abandonando o sagrado, a gente está sempre na correria, sempre o mundo ele exige muito, você tem que estudar, você tem que formar, a graduação não serve, vem a pós-graduação, não serve, e aí você tem que fazer uma outra graduação, e você tem que isso, você tem que aquilo, e a gente vai se enchendo dessas coisas que passam, e não abraçamos aquilo que não passa. Santo Inácio de Loyola, ele escreve que também, muito provavelmente, vivia a depressão. Olha só o que ele diz. Olha só o que o Santo Inácio de Loyola ele diz. Eu tenho certeza que o que ele fala agora você vai entender claramente. Que é exatamente como se ele estivesse escrevendo agora sobre a sua vida, naquilo que você está vivendo sobre a depressão. Um estado de grande inquietação, irritabilidade, desconforto, insegurança quanto a si mesmo e as próprias decisões. Dúvidas assustadoras, grande dificuldade de perseverar nas boas intenções. A Thaís ela foi procurada, quando a gente divulgou sobre a live, algumas pessoas nos procuraram, algumas dúvidas, e uma pessoa dizia para ela, olha, eu não estou conseguindo dormir, eu estou muito ansiosa, e ia narrando exatamente irritabilidade, exatamente aqui o que se refere a quem está passando por depressão. E olha só os conselhos que Santo Inácio ele dá para vencer a depressão. Ele dá 3 conselhos. Se você puder anotar, anote isso. Não desistir, nem alterar uma resolução anterior. Meu irmão, se você começou um projeto na sua vida, não desista. Lute. Identificar e intensificar a conversa com Deus, a meditação e as boas ações, ou seja, a oração. Conversa. O que é oração? É uma conversa com Deus. Talvez vai ter pessoas aqui, Joel, eu não sei falar, eu não sei rezar. É uma conversa com Deus. Conversa. Abra o seu coração. O simples fato de quem está vivendo a depressão, de poder expressar aquilo que está sentindo, que ela talvez não consegue nem em palavras dizer, com as suas lágrimas,
É oração. Fale com Deus. E por último, perseverar com paciência. Paciência, porque não é fácil viver a noite escura. Para você também que conhece alguém que está passando por depressão, talvez na sua casa, você vai precisar ter muita paciência. Porque é um processo. É um processo. E olha só o que Santo Inácio ele diz para a gente. A provação é estritamente limitada por Deus, que dará o alívio no momento oportuno. Meu irmão, olha só, eu vou até aproximar aqui para a gente olhar bem dentro dos olhos. Isso que você está passando já tem um tempo determinado por Deus. Não é eterno. Joel, mas você disse que alguns desses santos aqui viveram com isso até a morte. Sim, não é eterno. E aqui eu quero compartilhar algo com vocês. Isso aqui também que eu vou compartilhar é muito meu, tá? É muito subjetivo. Vocês não precisam acreditar nisso. Ninguém que tem obrigação. Eu não falo aqui em nome da igreja, não tenho autoridade para isso. Mas Deus ele dá o alívio no momento oportuno. Aí, na nossa região aí de Minas Gerais, recentemente nós perdemos um sacerdote incrível, né, que estava vivendo um processo difícil da depressão. E a igreja, ela concede algo que chama indulgência plenária. Eu não vou explicar aqui o que é isso, mas em outras palavras, assim, de forma bem resumida, é que a gente comete erros, a gente peca, todos nós pecamos, todos nós erramos, e o meio que a igreja católica ela dá como remédio para isso é a confissão. Você vai lá, confessa e Deus te perdoa. Mas o fato de você confessar, isso não retira a pena disso. E como é que é? Fugiu o nome? E a indulgência plenária, ela vem exatamente apagar essa pena. E agora, dia 29, dia de São Miguel, aqui no santuário, a gente teve essa oportunidade, eu ofereci essa indulgência plenária para o padre Ricardo Luiz. O pessoal sabe o que aconteceu, eu não vou entrar no detalhe, né? Mas eu rezei por ele e ofereci aquela indulgência pela salvação das almas dele. E na hora que eu estava recebendo Jesus na Eucaristia, eu ofereci para Jesus, olha, pelo Padre Ricardo, para que ele agora seja alcançado e encontre na plenitude o céu. Alguém que só fez o bem. Mas pelo purgatório que todos nós aqui estamos provavelmente condicionados aí. E aí naquela hora daquela oração, Deus me deu uma visualização linda. Na hora daquela oração, eu visualizava o Padre Ricardo ele sendo retirado ali do purgatório pelos anjos e por Nossa Senhora. E eu via ele, o Padre Ricardo, pelas mãos de Nossa Senhora, sendo colocado no colo de Deus Pai. E ali naquele momento de grande felicidade, onde toda dor, toda angústia cessava. E é isso. A provação, ela é estritamente limitada por Deus. Isso não é para sempre na sua vida. Ainda que esse sempre, a gente esteja falando da eternidade. São Francisco de Sales, ele vai dar alguns conselhos para se vencer a depressão. Refresque-se com músicas espirituais. Kaique, Júnia, a importância de vocês. Lá em Paracatu, o tio Miltinho, da Missão Jovem, ele não chamava de músicos, mas ele falava ministros de cura. Porque a música ela tem esse poder de cura. Então, meu irmão, minha irmã, ouça músicas, porque ela refresca a nossa alma, ela dá alívio. Músicas boas. Olha, segue aí, me procuraram, Kaique, lá de Paracatu, um amigo meu. Que ministério é esse aí, irmão, que eu postei aquela música que você vai cantar pra gente, logo após aqui essa pregação. E eu falei assim, é o Kaique, @Kaique, como é que é seu Insta? @Kaique Reis, @Kaique Reis. Segue esse rapaz. Segue, porque ele tem muito conteúdo, muita música para refrescar a nossa alma. E olha que São Francisco ele continua a dizer, refresque com músicas espirituais, que muitas vezes provocam o demônio a cessar as suas artimanhas, a cessar as suas armadilhas, a parar. Como no caso de Saul, isso está lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14 e 22, quando Saul ele era tentado por um espírito de tristeza, e aí ele mandou buscar Davi, que tocava a harpa. E quando Davi tocava a harpa, aquele espírito de tristeza passava.
E é o que o nosso irmão Kaique, junto com a Júnia, farão aqui conosco daqui a pouco, através do canto, afastar todo o espírito de tristeza do nosso meio. São João Maria Vianney, olha só, São João Maria Vianney, ele é tão importante para os católicos que ele é considerado padroeiro dos párocos, ou seja, ele é padroeiro dos padres. É o santo que está ali nas causas imediatas pelos padres. E olha só, ele tinha um complexo de inutilidade, ele se sentia inútil. Ele achava que a vida dele não tinha nenhum sentido, não transformava nada na vida dos outros. E olha quem é São João Maria Vianney para nós. E isso acompanhou ele até a vida dele inteira. E aí, para finalizar aqui esse momento de pregação, que também eu até peço desculpas por eu ter aprofundado tanto aqui no aspecto psicológico da medicina, porque eu vejo que isso é importante, porque muito se fala que quem tem depressão é frescura, é preguiça. Olha, meu irmão, minha irmã, talvez, e isso parece até natural do ser humano, a preguiça. A gente tem que vencer a inércia mesmo, sabe? A gente tem que lutar. Hoje você está aqui para lutar, para combater. Mas depressão é sério. É uma doença. E aqui eu estou falando dos aspectos espirituais. Mas é muito importante que se você puder, se você tiver condições, seja através do SUS, que você busque terapia com um psicólogo. Porque é necessário fazer alguns exercícios de voltar na sua história e descobrir as raízes. Coisas que você às vezes não tinha nem consciência. E você precisa reconstruir aquilo que aconteceu. Lembra daquela fala da psicóloga? Sentimentos fortes, que isso vai repercutir de alguma forma. Então a gente precisa tratar na raiz. E em alguns casos mais graves, principalmente quando a pessoa tem pensamentos de suicídio, é importantíssimo buscar um médico psiquiatra. Porque muitas vezes é necessário administrar uma medicação, e só o médico psiquiatra pode saber isso, e tem vários tipos de medicação, e ele vai saber exatamente para cada pessoa, para cada situação, qual medicamento que é, qual que é a dosagem, isso é muito sério. Para que esses medicamentos eles possam aumentar os níveis de serotonina no organismo, porque existe um aspecto biológico aqui também. Então, para fechar, caminhos, família, através do carinho, através da presença, da compreensão, de ouvir, de estar perto, junto com os amigos, boas leituras espirituais, leia coisas boas. E aí eu quero fazer aqui, eu preciso ser sincero, eu não vou medir as palavras. Olha, tira novela, Rede Esgoto, Rede Globo, sabe, isso aí no jornal, que só fala de tragédia. A gente deve sim se informar, tá? Saber o que está acontecendo, ter um compromisso social, isso é muito importante. Mas eu falo por mim, quantas vezes onde eu morava antes, eu conseguia almoçar em casa, eu já chegava, já ligava direto no jornal, porque eu gostava muito de jornal. Na verdade, eu gosto muito de ler notícias. E aí eu ia alimentando com aquelas coisas ruins, à noite minha mente ficava perturbada, não conseguia dormir bem. Então, olha, cesse essas porcarias da sua vida. Se a gente é aquilo que a gente se alimenta de uma fruta, enfim, o que você... Imagina a sua alma, a sua mente. Alimente-se de coisas boas, livros. João, qual livro você me indica? Eu trago esse aqui hoje para vocês, do professor Felipe Aquino, deve estar invertido aí para vocês, por causa da câmera. Esse livro é A Luta contra a Depressão. Um livro baratinho, tá? R$28. Leia, um livro do professor Felipe Aquino excelente para te ajudar. Encha a sua mente de coisas boas. E aí é necessário também uma retomada. Pouco a pouco, retome as atividades. Se você trabalha fora, comece a voltar pouco a pouco o seu trabalho fora. Se você está em casa, cuidando dos afazeres, tem criança em casa, pouco a pouco você vai retomando isso. Porque é preciso vencer a inércia. A inércia, para quem é do mundo da física, né, sabe exatamente o que eu estou falando. Você gasta muita energia naquele primeiro momento, mas depois as coisas fluem. Tá? Eu sou engenheiro eletricista, já queria entrar aqui, deixa eu parar de viajar. Outra oração simples, uma oração muito simples, rezar o terço diário.
É uma oração simples, simples. Reza em família, reza lá com a pessoa, Ave Maria. São orações simples. E tem pesquisas científicas, tá? Do quanto que isso traz bem. O quanto que os nossos sistemas consciente, inconsciente, subconsciente, eles se ajustam na oração do Santo Terço. Outra questão. Imponha as mãos, faça oração, coloque as mãos sobre essa pessoa e ore, ore. Porque às vezes você não vai ter a sabedoria meramente humana. Nem todos aqui têm condições de ter acesso a um psicólogo. Mas Deus pode sim, através de médicos da alma, naquilo que é espiritual, utilizar de pessoas. Então ore, ore por essas pessoas. Participe de grupo de oração. Se tem aí na sua cidade um grupo de oração, participe. Obedecendo os protocolos aí, cada município com a sua estrutura de protocolos. Se não der, pela internet, o próprio Kaique tem... Eu falo, segue o Kaique aqui hoje. A mim não, o Kaique. Segue ele porque ele vai ajudar muito nessas ferramentas espirituais. Leia a Bíblia, participe da Santa Missa, Eucaristia, adore ao Santíssimo e confissão. Talvez muitos aqui não sabem nem quando foi a última vez que se confessou, se é que se confessou um dia. Se confesse. Se confessar, ele tem um aspecto pedagógico, um aspecto racional também. Porque você se coloca diante de uma pessoa humana, que nem você, mas pelos olhos da fé, enxergando que ele é o próprio Jesus, e você expõe as suas fraquezas. Há muitas pessoas também que a origem da depressão pode estar até nessas questões maltratadas, mal resolvidas, que a pessoa ela não volta ali para solucionar. E numa confissão existe um aspecto também racional, mas principalmente espiritual. E por fim, para quem está convivendo com pessoas com depressão, São Paulo, em Romanos 12, 15, ele vai nos falar algo muito importante. Às vezes você vê alguém com depressão e você quer sorrir exageradamente, levar sentimentos exagerados. Não, essa pessoa ela vai perceber que você está forçando a barra. Ela vai perceber e isso não vai interessar ela. Então, existem momentos para aquela pessoa em que, olha o que vai dizer em Romanos 12, 15, chorar com os que choram, alegrar com os que se alegram. Se aquela pessoa ela está chorando, chore também com ela. Se ela sorrir, sorria também com ela. Até como ferramentas de prevenção, tá? De prevenção contra a depressão. Não espere você entrar em depressão, alguém perto de você entrar em depressão, não. Se tem alguém muito feliz, fique feliz com ela. Se alguém está chorando, respeite o sofrimento dela. E aí eu reitero, aqui por fim, terapia com psicólogo, se você puder, é muito importante. E a psiquiatria. Eclesiástico vai dizer, honra o teu médico porque ele é instrumento do Senhor. Amém? Amém. Kaique, você que é experiente, eu nem sei quanto tempo que a gente está aqui, se vai finalizar, se dá tempo de cantar aí ainda, a gente rezar um pouco. Começar a finalizar, vai aparecer na sua tela aí, a sua transmissão encerra em alguns minutos, aí você avisa a gente, aí a gente abre outra. Okay? Tá. Então a gente abre outra, pessoal. Por quê? Por que eu vou ainda pedir um pouco da paciência de vocês? Essa cura da depressão é um processo, tá? Então ainda existe duas etapas muito importantes. O Kaique vai ministrar uma música aqui pra gente, uma oração. E na sequência eu quero fazer com você uma oração de cura interior. E a gente vai voltar mesmo, lá nas origens. E o Espírito Santo, se Deus assim quiser, vai nos revelar coisas ocultas, coisas que são escondidas. Então, se você puder, eu insisto, participe ainda dessa oração. Ela não vai ser longa, tá? Como essa pregação aqui, mas é muito importante que você siga conosco até o fim. Ó, vai encerrar em 28 segundos, então, Kaique. Então eu já vou abrir uma outra. Então vamos abrir outra e que todo mundo volte para outra, né? Amém. Isso aí, já vamos iniciar outra. Pode encerrar, Elei.